Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Graças a Deus, louvado seja Deus. Hoje o nosso estudo será sobre Deus não fecha o seu reino para ninguém. Quem sou eu para ensinar padres ou pastores a estudarem a Bíblia Sagrada? Mas vou provar para vocês que Deus não fecha o seu reino para ninguém. Quem faz isso são os homens com as suas interpretações. O texto básico deste estudo é a carta que o apóstolo Paulo enviou aos cristãos da Galácia, capítulo 5, versículos de 19 ao 21, onde diz, abre aspas, ora, as obras da carne são manifestas, fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno como já vos preveni. Os que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Fecha aspas. Muitos teólogos e doutores da igreja têm usado esse e muitos outros textos bíblicos semelhantes para afirmarem que os que praticam nesta vida todos esses pecados jamais entrarão no reino de Deus. Mas vou provar que estão errados, pois o texto ou outros textos semelhantes jamais dizem, abre aspas, os que tais coisas praticarão, os que tais coisas praticaram, fecha aspas, ou cometeram, ou fizeram no passado. Mas esse texto diz claramente, abre aspas, os que tais coisas praticam, fecha aspas, que não significa necessariamente no presente, pois nesse praticam, abre aspas, fecha aspas, subentende-se que continuarão praticando sempre e sempre, indefinidamente. Se procurarmos essa mesma palavra e esse mesmo texto bíblico na chave linguística do Novo Testamento grego, dos pastores Fritz Rinecker e Cleon Rogers, da Sociedade Religiosa Edições Vida Nova, na página 383, diz que esse, abre aspas, praticam, fecha aspas, no grego do Novo Testamento é, abre aspas, prasontes, fecha aspas, que é um particípio presente ativo, que significa estar sempre fazendo, estar sempre exercendo, sempre praticando indefinidamente, ou seja, os que praticam sempre o fizeram e sempre continuarão fazendo sem a intenção futura de deixarem de fazê-lo. Conseguiu compreender? Se ainda não conseguiu compreender, vou dar um exemplo bastante rústico para ilustrar melhor a minha linha de raciocínio. Pois quando digo, abre aspas, os que comem muito não entrarão na minha casa, fecha aspas. Todos irão compreender imediatamente e concordar. É óbvio que os que têm o hábito de comerem muito jamais serão aceitos na minha residência, em tempo nenhum. Os que conseguiram compreender e concordar com isso, então voltem ao que o texto bíblico está nos revelando. Abre aspas. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Fecha aspas. Embora o verbo praticam esteja se referindo ao presente, esse praticam abrange muito além do tempo presente. É o pecador obstinado que jamais abandona o seu pecado, ou, no linguajar popular, o seu pecadinho favorito, como um particípio presente ativo, como bem define a chave linguística do Novo Testamento grego. Para quem ainda não concorda com essa linha de raciocínio,
Tente imaginar um idólatra, um feiticeiro, assassino, mentiroso, invejoso, etc., entrando no reino de Deus. É lógico que todos irão e responderão em coro que isso é impossível, que isso é um absurdo, pois é exatamente isso que o texto bíblico está nos revelando. Vamos examinar mais atentamente todo o contexto bíblico desse texto básico, do texto básico deste estudo. Pois em Gálatas 5, versículos de 13 a 26, o apóstolo Paulo nos revela seis vezes que esses pecados são, abre aspas, as obras da carne, fecha aspas. E se são as obras da carne, ou seja, obras enquanto estamos nesta vida, e quando morremos deixamos de pecar, como nos revela Romanos 6,7, como poderemos ser excluídos eternamente do reino de Deus? Como? Alguém saberia responder? Alguém saberia responder essa contradição? Sei que essa revelação irá chocar a muitos, mas é só fazermos uma exegese de todo esse contexto bíblico, onde Paulo se dirige aos cristãos gálatas que julgavam possuir uma liberdade tal em Cristo Jesus, ao ponto de cada qual, julgando-se superiores aos outros, brigarem entre si. Leia todo esse texto bíblico e observe que Paulo diz, abre aspas, mas se vos mordeis e vos devorais reciprocamente, cuidado, não aconteça que vos elimineis uns aos outros. Fecha aspas. Em Gálatas 5,15. O apóstolo Paulo jamais diz, abre aspas, os que tais coisas praticarão não herdarão o reino de Deus, fecha aspas. Mas ele nos revela, os que, abre aspas, os que tais coisas praticam, fecha aspas. Será que é tão difícil assim de vocês entenderem essa diferença? Embora alguns teólogos tenham algum preconceito numa interpretação judaica do Novo Testamento por causa dos seus antissemitismos, no excelente Comentário Judaico do Novo Testamento, publicado em 2008 pela editora Atos, o autor Davi H. Stern, ao fazer uma exegese desse texto de Gálatas 5, de 19 a 21, que é o texto básico deste estudo, nos revela que Paulo adverte os que professam a sua fé há tanto tempo que acreditam que, mesmo pecando, Deus os perdoará e os salvará. Então, o autor Davi H. Stern nos diz que Paulo nos revela, abre aspas, aqueles que voluntariamente continuam a praticar os seus pecados, fecha aspas, como está no final da página 610. Ou seja, esse, abre aspas, continuam a praticar, não está no presente, mas abrange muito mais do que isso, remetendo ao futuro, pois é um particípio presente ativo, como já vimos na chave linguística do Novo Testamento grego. Paulo é claro nesse sentido, quando ele fala no presente e no futuro, e no passado e no presente, referindo-se ao futuro, quando diz, abre aspas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni, fecha aspas, como está no versículo 21 desse texto base de Gálatas 5. Para quem ainda não entendeu, eis outra dica, em 1 Coríntios 6,9, que diz, abre aspas, então não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Fecha aspas. Agora tente imaginar um injusto entrando no reino de Deus. Isso é impossível. É o que todos os textos bíblicos nos revelam. Esse praticam jamais está se referindo aos que praticaram todos esses pecados enquanto estavam vivos. Mas depois que morreram, não entrarão no reino de Deus. Quem acredita nisso jamais poderá acreditar no arrependimento e numa conversão verdadeira.
Paulo foi o maior exemplo bíblico disso, pois ninguém perseguia mais os cristãos do que ele próprio, ao ponto de pedir cartas de permissão à autoridade religiosa e jurídica máxima daquela época, ao sumo sacerdote do templo, para perseguir, prender, torturar e matar todos os cristãos. Todos os cristãos, sem exceção. Paulo tinha sangue nos olhos, mas foi convertido no maior dos cristãos. E não aconteceu porque ele quis. Não aconteceu pelo seu livre-arbítrio, mas sim pela graça única e exclusiva de Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador. Aleluia! É exatamente isso que o apóstolo Paulo nos revela em 1 Coríntios 6,11. Veja, abre aspas, eis o que vós fostes. Eis o que vós fostes, ao menos alguns. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Fecha aspas. Aleluia. Para quem se recusa a entender até aqui, vejamos por um outro ângulo. Em 1 Coríntios 15:50, diz, abre aspas, digo-vos, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Fecha aspas. Isso confirma o que estudamos sobre, abre aspas, as obras da carne, fecha aspas, revelada por Paulo 6 vezes no texto básico do nosso estudo. Todas as interpretações escatológicas de hoje são fruto de uma doutrinação errada durante séculos, pois São Jerônimo, no início do século V, foi o primeiro a se utilizar de uma interpretação errada desse nosso texto base, pois ao fazer um comentário sobre 1 Coríntios 6, de 9 a 10, ele diz, abre aspas, de nossa parte, nós sentimos que serão rejeitados do reino dos céus, não só aqueles que cometeram pecados graves, por exemplo, os fornicadores, os adúlteros, aqueles que se deitam com homens e os ladrões, mas também aqueles que cometeram faltas menores, segundo o que está escrito. Nem os bêbados, nem os maledicentes possuirão o reino de Deus. Fecha aspas. Como está no início da página 112 do seu livro São Jerônimo, Apologia contra os livros de Rufino, da coleção patrística e publicada pela editora Paulus. É fácil detectarmos que São Jerônimo cometeu não um, mas 3 erros teológicos ao fazer essa afirmação. O primeiro erro teológico de São Jerônimo é que não existem textos bíblicos, podem procurar à vontade, dizendo que, abre aspas, cometeram ou praticaram, fecha aspas, mas sim os que cometem ou praticam, como temos estudado. Eis outros exemplos bíblicos onde vocês podem conferir em Efésios 5:5 e Apocalipse 21:8. Mas muitos dirão que essa diferença entre cometeram e cometem é um erro insignificante, imperceptível, um pequeno erro gramatical que não deve alterar os dogmas escatológicos já conhecidos, mas para quem se dispõe a examinar mais atentamente o que o texto bíblico está querendo nos dizer, faz uma estupenda diferença. O segundo erro teológico de São Jerônimo é que ele considera como, abre aspas, pecados graves, fecha aspas, os pecados de 1 Coríntios 6:9, mas diz que os pecados do versículo seguinte, o 10, não são pecados graves, mas sim, abre aspas, faltas menores, fecha aspas, quando todo esse texto bíblico nos revela que todos esses pecados, nos versículos 9 e 10, são igualmente graves diante de Deus.
O terceiro erro teológico de Jerônimo é quando ele afirma que os que cometeram, abre aspas, pecados graves, fecha aspas, não herdarão o reino de Deus. E isso é até bastante compreensível. Mas o que causa consternação é porque os que cometeram, abre aspas, faltas menores, fecha aspas, também não herdarão. Por quê? E mais, se quem comete faltas menores irá para o mesmo lugar, o inferno, dos que cometeram pecados graves, então isso é uma prova contundente de que Jerônimo e os outros padres da igreja durante os 5 primeiros séculos não conheciam uma doutrina do purgatório, tal qual é doutrinado pela Igreja Católica. Tenho um vídeo no YouTube intitulado, abre aspas, Purgatório não existe, fecha aspas, onde explico tudo isso detalhadamente, embasado numa vasta fonte bibliográfica. Neste estudo, ouso desafiar que alguém encontre na Bíblia Sagrada algum pecador, seja idólatra, seja assassino, seja feiticeiro, invejoso, que tenha aborrecido mais a Deus do que os fariseus, pois Jesus chama-os várias e várias vezes de hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados e outros predicados menos honrosos. Podem pesquisar à vontade na sua Bíblia Sagrada, pois não existem pecadores que tenham aborrecido mais a Deus do que os fariseus. Mas, para a surpresa de todos, Jesus não lhes diz que irão para o inferno, onde sofrerão eternamente. Não, não. Mas então o que Jesus revela aos fariseus hipócritas em Mateus 21, 31? O que será? Jesus Cristo lhes diz, abre aspas, pois eu garanto a vocês, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar antes de vocês no reino do céu. Fecha aspas. Como está na excelente tradução da versão bíblica pastoral, publicada em 2005 pela editora Paulus. É só conferir, por favor. No livro Jesus e Sua Época, publicado em 2008 pelas Seleções do Réderes de Geste, na página 118, referindo-se sobre essas palavras de Jesus, nos revela que, abre aspas, Jesus quis demonstrar que os pecadores iriam ao paraíso antes dos sacerdotes e dos sábios, porque todos ouviram, mas apenas os pecadores a colocaram em prática. Fecha aspas. Desafio novamente que encontre em toda a Bíblia Sagrada pecadores que tenham sido mais depreciados do que os fariseus, sejam assassinos, idólatras, estupradores, etc. E ainda mais sendo ditas pelo próprio Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador. E por que será que todos os pecadores vão entrar antes dos fariseus no reino dos céus? Para responder essa pergunta, vamos abrir a Bíblia Sagrada no texto de Mateus 5, no versículo 22, onde Jesus nos revela que o pecador, abre aspas, terá de responder ao julgamento da hiena de fogo, fecha aspas. E todos os teólogos e especialistas bíblicos irão concordar que essa hiena de fogo ali é o próprio inferno, mas apenas 4 versículos depois, ou seja, sem sair do mesmíssimo ensinamento, ou seja, sem sair da hiena de fogo, do inferno, Jesus Cristo também nos revela que, abre aspas, em verdade te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Fecha aspas. Essa poderosíssima revelação que choca os cristãos de hoje foi ensinada durante os 5 primeiros séculos da nossa era, principalmente por Orígenes de Alexandria, no seu livro Tratado sobre os Princípios, e pelo seu maior discípulo, São Gregório de Niça, nos seus livros A Criação do Homem, A Alma e a Ressurreição e A Grande Catequese.
incluindo outros padres da Igreja, entre eles São Jerônimo, todos disponíveis na coleção patrística e publicados pela editora Paulus. Mas essa poderosíssima revelação foi vergonhosamente corrompida a partir do Concílio de Constantinopla II, no ano 553. Tenho um outro vídeo no YouTube intitulado Os Bastidores do Concílio de 553, onde explico detalhadamente tudo isso. Assista, por favor, para entender. É por isso que os piores pecadores, que são os fariseus, vão entrar depois dos outros pecadores no reino dos céus, conforme Jesus nos revelou em Mateus 21, 31. Os fariseus terão que pagar, abre aspas, pagar, fecha aspas, ainda mais do que os outros pecadores, antes de entrarem no reino de Deus. Os líderes cristãos ao longo dos séculos e os líderes cristãos nos dias de hoje que ensinam, mas não praticam o reino dos céus, seguem o mesmo caminho daqueles fariseus que terão que, abre aspas, pagar, fecha aspas, muito mais do que qualquer outro pecador, antes de poderem entrar no reino de Deus. Terão que, abre aspas, pagar, fecha aspas, conforme Jesus nos revela em Mateus 5, de 22 a 26. Leia esse texto bíblico, por favor. Com isso, Jesus Cristo nos revela que Deus não fecha o reino dos céus para ninguém, mas que todos, sem exceção, deverão pagar, abre aspas, pagar, fecha aspas, por tudo de ruim que praticam nesta vida, que é um particípio presente ativo, conforme já estudamos. Imploro a Jesus Cristo que meus esforços tenham valido a pena e que todos tenham compreendido o teor deste vídeo. Para quem ainda não entendeu, assista novamente todo o vídeo, acompanhando com a Bíblia Sagrada na mão. Mas, se mesmo assim ainda não entender, então, que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.